Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 14 do livro de Êxodo da Bíblia Sagrada. O Senhor falou a Moisés, dizendo, capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem para acampar diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Isto é, acampareis bem em frente de Baal-Zephon, à beira do mar. Capítulo 14, versículo 3. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: eles que andam vagueando enlouquecidos na terra, o deserto os encurralou. Capítulo 14, versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele irá persegui-los. Mas eu me glorificarei à custa de Faraó e de todas as suas forças, e os egípcios conhecerão que eu sou o Senhor. Assim fizeram. Capítulo 14, versículo 5. Foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugira. Faraó e seus servos mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que fizemos? Deixamos Israel abandonar o nosso serviço? Capítulo 14, versículo 6. Faraó atrelou o seu carro e levou consigo o seu povo. Capítulo 14, versículo 7. Tomou 600 carros de elite e todos os carros do Egito com seus escudeiros. Capítulo 14, versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, que perseguia os filhos de Israel, mas os filhos de Israel saíam com a mão erguida. Capítulo 14, versículo 9. Os egípcios, todos os carros de Faraó, seus cavaleiros e suas forças, perseguiram-nos e acamparam-nos e apanharam-nos acampados à beira do mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. Capítulo 14, versículo 10. Faraó havia se aproximado. Ao levantarem os olhos, os filhos de Israel viram que o Egito viera atrás deles. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Capítulo 14, versículo 11. Disseram a Moisés: é por não haver túmulos no Egito que nos fizeste sair de lá para morrermos no deserto? Que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Capítulo 11, versículo 12. Não te havíamos dito no Egito: deixa-nos em paz, serviremos aos egípcios? Para nós é melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenhais medo, coragem, e vede a salvação que o Senhor hoje realizará para vós. Os egípcios que hoje vistes, nunca mais os verei. Capítulo 14, versículo 14. É o Senhor que combaterá por vós. De vossa parte não fareis nada. Capítulo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Capítulo 14, versículo 16. E tu, ergue o bastão, estende a mão sobre o mar, divide-o, e que os filhos de Israel nele entrem a pé enxuto. Capítulo 14, versículo 17. De minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham no encalço deles, e eu me glorifique, à custa de Faraó e de todas as suas forças, de seus carros e de seus cavaleiros. Capítulo 14, versículo 18. Assim os egípcios conhecerão que eu sou o Senhor, quando me houver glorificado, às custas de Faraó, de seus carros e de seus cavaleiros. Capítulo 14, versículo 19. O anjo de Deus, que andava à frente do acampamento de Israel, deslocou-se e pôs-se na retaguarda. A coluna de nuvem também se deslocou da frente deles e ficou atrás. Capítulo 14, versículo 20. Inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Havia nuvem, mas também havia trevas.
Então ela iluminou a noite, e não se aproximaram um do outro durante a noite inteira. Capítulo 14, versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar, com um forte vento leste a soprar a noite toda. O Senhor repeliu o mar e o pôs a seco. As águas se fenderam. Capítulo 14, versículo 22. E os filhos de Israel entraram no meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda deles. Capítulo 14, versículo 23. Os egípcios, todos os cavalos de Faraó, seus carros e cavaleiros, perseguiram-os, indo-lhes ao encalço até o meio do mar. Capítulo 14, versículo 24. Ora, durante a vigília da manhã, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor lançou o olhar sobre o acampamento dos egípcios, desencadeando o pânico no meio deles. Capítulo 14, versículo 25. Travou as rodas de seus carros, impedindo-os de manobrá-los. O Egito disse: fujamos para longe de Israel, pois é o Senhor que combate por eles contra o Egito. Capítulo 14, versículo 26. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, que as águas recaiam sobre o Egito, sobre seus carros e cavaleiros. Capítulo 14, versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao amanhecer, o mar voltou a seu lugar, enquanto os egípcios, em fuga, iam-lhe ao encontro. E o Senhor atirou os egípcios no meio do mar. Capítulo 14, versículo 28. As águas voltaram e recobriram os carros e os cavaleiros. Não sobrou ninguém de todas as tropas de Faraó que havia adentrado o mar no encalço de Israel. Capítulo 14, versículo 29. Os filhos de Israel, no entanto, andaram a pé enxuto no meio do mar, com uma muralha d'água à sua direita e à sua esquerda. Capítulo 14, versículo 30. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão do Egito, e Israel viu o Egito morto na orla do mar. Capítulo 14, versículo 31. Israel viu com que mão forte o Senhor havia agido contra o Egito. O povo concedeu temor ao Senhor, acreditou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Encerramos assim o capítulo 14 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Eu reservei aqui, nesse livrinho, Força para Viver, né? Que já citei as referências em outro momento, escrito por Jamie Buckingham e oferecido pela Arthur S. DeMoss Foundation, ou seja, a Fundação Arthur S. DeMoss, né? E essa edição é de 1987. Aqui, o autor, no capítulo 5, ele faz o seguinte comentário, né? A Bíblia é mais que um livro. Ele diz assim: a Bíblia contém 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, num período de composição de mais ou menos 1.600 anos. Seus autores vieram dos mais variados níveis sociais e culturais, incluindo reis, camponeses, profetas, poetas, pescadores, estadistas, eruditos, um homem de negócios, um médico e um missionário. É dividida em duas partes principais, sendo o divisor o nascimento de Jesus Cristo. A primeira parte é chamada o Velho Testamento. Essa parte foi escrita quase que totalmente em hebraico, com exceção de umas poucas passagens em aramaico, e foi completada cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo. A segunda parte, chamada Novo Testamento, foi escrita na língua grega. As Bíblias de que dispomos em nossa língua foram, em sua maioria, traduzidas diretamente das línguas originais. A palavra testamento significa, no original, aliança ou pacto. O Velho Testamento é o registro das alianças feitas por Deus com o homem e aponta para a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus.
O Novo Testamento é o registro do cumprimento das alianças na pessoa de Jesus. Pois é isso mesmo, verdade. Jesus, Jesus e Jesus. O Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Por ele e para ele, todas as coisas. Muito obrigado por me escutar. Inscreva-se no meu canal. A leitura da Bíblia, Lúcia Marques. Até o próximo encontro.